Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e hoje nós vamos falar sobre o trigo. A área plantada com trigo no Rio Grande do Sul, a estimativa é de aumento de até 20% na área cultivada para essa safra com relação ao ano anterior. E para ajudar a gente a entender as motivações que levaram o produtor gaúcho a apostar mais no trigo nesse ano, um pouco das expectativas para essa safra, a gente recebe aqui o Fernando Michel Wagner, ele que é gerente comercial para a América Latina da Biotrigo Genética. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Fernando. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, que bom estar com vocês nessa manhã fria aqui em Passo Fundo e poder conversar um pouquinho com toda a audiência do Notícias Agrícolas para falar de trigo realmente é uma satisfação. Fernando, os últimos dados da Emater aí no Rio Grande do Sul, né, apontam esse aumento no cultivo do trigo, cerca de 20% para essa safra. O que levou o produtor gaúcho a apostar mais na cultura do trigo em 2020? Os dados da Emater chamam bastante atenção, até porque a gente não superava aí as 800 mil hectares há 5 safras, né? Me recordo bem que no ano de 2015 a gente vinha de um decréscimo de área, inclusive, porque nos anos anteriores o Rio Grande do Sul superava 1 milhão de hectares e em 2015 a gente chegava numa área muito próxima a essa que nós devemos ter nesse ano. E a Emater nos revela e confirma um pouco das nossas expectativas em superar 900 mil hectares, e isso passa por uma série de motivos e também tem um comportamento um pouco distinto em cada região, apesar de que praticamente todas elas aumentam a área de trigo. Nós podemos chamar a atenção para as missões dessa região de Santa Rosa, São Luís Gonzaga, vindo até Ijuí, que era onde estava a maior área de trigo. É uma região que ainda assim aumenta, e eu destaco regiões como Passo Fundo, que era uma região onde o trigo estava ficando um pouquinho à margem, a gente via muita área em pousio, muita cultura de cobertura, e aí, iniciando a resposta à tua pergunta, o agricultor, especialmente dessas regiões que sofreram muito com a estiagem durante o verão, e a gente vem falando muito sobre isso, vão buscar no inverno uma opção para ter renda. E as culturas de cobertura, que agronomicamente fazem um papel importante, de certa forma não deixam uma renda imediata para o produtor no inverno. Então, me parece que esse foi o primeiro motivo para que o agricultor, e principalmente aquele agricultor que, dizendo não é um triticultor, né, ele não faz trigo todos os anos, viesse para a cultura esse ano. E nós já sentíamos isso há alguns meses, quando o mercado de sementes já estava muito mais aquecido do que normalmente estava para mesmos períodos em outros anos. Então, eu imagino que o primeiro ponto realmente passe por isso. Nós devemos ter esse agricultor que não faz trigo há algum tempo, e a gente realmente vem conversando com assistência técnica para que traga todas as recomendações para esse agricultor, porque as cultivares que ele semeava aí, a gente tem notícia de alguns que há 20 anos não faziam trigo, elas são cultivares totalmente diferentes, né? Algumas mais exigentes, outras menos exigentes. Então, nesse momento, Guilherme, é importante que o agricultor saiba o que ele está colocando no chão e se prepare para manejar dentro do investimento que ele pretende fazer na cultura. Fernando, você tocou aí num assunto interessante, né? Essa retomada de um produtor que não cultivava trigo há muito tempo, tendo que se readaptar à cultura. É muito importante nesse momento ele buscar essas informações, essas recomendações com técnicos, porque, como você disse, o jeito de cultivar mudou muito, né, nos últimos anos, né? A gente vê que a expectativa do produtor, ela também mudou, né? O agricultor vem investindo mais em trigo, até porque a boa notícia que a gente dá para esse agricultor que volta para a atividade é que aquele diálogo que antes era mais difícil com a indústria, hoje ele é pleno, né? E para você ter uma ideia, hoje a cultivar mais semeada no Rio Grande do Sul é uma cultivar muito bem aceita pelos moinhos. Então, esse é um ganho que ele vai ter. Ele vai entrar em um cenário onde a cadeia produtiva do trigo ela já vem dialogando mais, inclusive ajudando a responder a tua primeira pergunta, que eu acho que passa também por isso, é a questão da precificação, né? Nós estamos com preços médios descolados da média histórica, né? Os preços não só no Rio Grande do Sul, mas preços de trigo dentro do Brasil. Isso tem uma motivação, Guilherme. Nós temos um consumo muito acima daquilo que o Brasil produz. Então, os moinhos que dependem de trigo importado estão bastante expostos com toda essa oscilação cambial,
e realmente um moinho que vê um concorrente seu tendo se posicionado a $1, aí talvez abaixo de R$ 4 e hoje tem que sair comprar trigo importado com um câmbio desses, ele vai mais do que nunca querer comprar trigo nacional. Eu costumo fazer uma brincadeira, né, que só a lei da gravidade é mais forte que a lei da oferta e da demanda. E o moinho ele tem que tocar sua planta. Tem alguns dados que mostram que com a pandemia o consumo de trigo aumentou em 12%. Então aqueles estoques que os moinhos tinham para moer talvez aí até a entrada da próxima safra podem ser consumidos antes. E nesse sentido, cada vez mais a indústria moageira brasileira tem olhado com bastante carinho e fomentado a cultura do trigo dentro do país. Especialmente porque o melhoramento genético, que é onde a gente especificamente trabalha, tem mediado esse interesse do agricultor, aquele triticultor que está todo ano, ou seja, esse que está entrando agora, mas também olhado muito para o interesse da indústria. E aí, essa questão do preço, ela também tem sido mais um atrativo para que o agricultor volte para a cultura ou aumente a área aquele que já estava semeando trigo em outros anos. E aí, Fernando, agora falando um pouquinho da expectativa para essa safra, como é que está a expectativa no estado para o tamanho dessa produção, para os níveis de produtividade, levando em conta aí as condições climáticas que se desenham para o decorrer aí dessa safra no estado? É legal essa sua pergunta, porque quando a gente olha para as médias históricas de produtividade, a gente fica difícil imaginar uma cultura se sustentando, né? Um trigo produzindo aí um pouco mais de 2.000 quilos por hectare, que é aí talvez em alguns anos abaixo do custo, né, de implantação da lavoura. O que a gente sempre fala com relação à cultura, e eu já vou chegar na parte que tu me pergunta sobre as expectativas. O trigo, como qualquer outra cultura, como a soja sofreu agora, tem oscilações, e eu costumo afirmar que a gente tem que fazer muito bem feito aquilo que nos cabe, que é dentro da propriedade, escolher uma cultivar adequada, que o mercado queira comprar, que esteja adequada ao investimento que o agricultor queira fazer, porque clima e mercado é muito difícil, aliás, diria quase impossível de controlar. Então, as expectativas climáticas para esse ano, não é a minha especialidade, mas de tudo que a gente tem estudado, mostram aí uma neutralidade tendendo a uma laninha moderada. O que isso quer dizer? Primeiro que a gente já está vendo um início de safra no Rio Grande do Sul e em outros estados, eu diria até no Cerrado, com um pouco mais de chuva do que a gente via, pelo menos no Rio Grande do Sul no último ciclo e nos outros estados nos últimos 2 ciclos, que vinham de climas bastante secos. E aí a doença que, diria, prevaleceu nesses anos foi o ídio, e a gente viu o agricultor tendo que se dedicar um pouquinho mais no controle dessa doença, que ainda bem as empresas que trabalham com defensivos agrícolas têm excelentes opções e com monitoramento se controla. Agora, nessa safra, é importante o agricultor estar atento, especialmente do Rio Grande do Sul, porque nesse início de safra, inclusive no dia de ontem, nós tivemos registros aí de praticamente 200 milímetros acumulados em algumas regiões. E aí tem algumas doenças que começam a aparecer um pouco mais. Eu citaria manchas foliares, inclusive a própria Biotrigo já divulgou alertas para que o agricultor comece a olhar um pouco mais. Muitas vezes a gente tem a memória curta, né, e diria que epidemias de mancha aí faz algum tempo que a gente não tem com força. Então é importante estar atento à suscetibilidade da cultivar que tem no campo e logo manejá-la. E também o mosaico, que tem algumas cultivares que são um pouco mais sensíveis, e aquele agricultor que ainda está por semear deve evitar áreas com histórico do vírus do mosaico, é um vírus transmitido por um fungo que está nos solos brasileiros e que se aproveita de encharcamento e de áreas compactadas. Então, para esse clima que nós estamos tendo no início da safra, eu destacaria a mancha, o mosaico como cuidado, e também a questão do nitrogênio. Aquele agricultor que já fez a aplicação de nitrogênio em cobertura, eu cito especialmente a região das Missões, que já tem o trigo um pouco mais avançado em ciclo, esse agricultor deve estar atento para talvez a necessidade de uma reposição, porque boa parte desse nitrogênio pode ter sido lixiviado por causa dessas grandes quantidades de chuva. E aí, Fernando, pensando um pouco mais para frente, essa retomada no cultivo do trigo aí no Rio Grande do Sul, você acredita que pode vir para ficar, o produtor continuar apostando e a gente vê aí essa retomada no cultivo do trigo no estado? Guilherme, eu diria assim, a gente não pode jogar só um turno do campeonato, né, fazendo uma analogia. Nós não podemos apostar só no verão, porque muitas vezes algum nível de ineficiência dentro da propriedade, eu diria que concentrar todo o custo fixo só na soja me parece ser muito temerário. Então, o agricultor que agora vai voltar a ter contato com a cultura do trigo vai perceber que ele vai encontrar um outro nível de genética.
nós temos trabalhado numa frente para doenças de difícil controle. Eu citei o ídio antes, que é uma doença fácil de conduzir, mas o nosso melhoramento ele tem focado naquilo que o agricultor ou gasta muito para controlar, ou o agricultor não tem muitas ferramentas, né? Eu citaria aí Giberella, citaria Bruzone para as regiões mais quentes do país. Então, esse agricultor que volta agora vai encontrar, além de cultivares mais preparadas para esses climas mais difíceis, ou seja, possibilitando que ele colha trigo nesses anos em que o clima não seja tão favorável, também vai encontrar um mercado que já tem o entendimento de que o trigo produzido no Brasil e no Rio Grande do Sul, inclusive, já é um trigo de alta qualidade. A cultivar mais semeada no Rio Grande do Sul esse ano é uma cultivar classificada como Grupo 1 na Argentina, que é o top qualidade. Então, o ambiente está muito mais favorável. O que a gente espera é que realmente o agricultor conheça aquilo que ele está colocando no chão, maneje bem, faça bem a sua parte, porque o mercado quer comprar trigo nacional. A gente já sabe disso, tem dialogado muito com os moinhos. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que sim. Esse agricultor que volta a ter contato com a cultura do trigo, ele deve permanecer. Inclusive, a gente sugere que ele não se afaste totalmente da cultura. Muitas vezes não vai repetir a área total que ele fez no último ano, mas que ele siga na atividade para não perder contato com todas essas novas cultivares, essa nova tecnologia que vem surgindo, e ele fique sempre na mesma página daquele agricultor que realmente respira trigo e faz trigo durante o inverno. Aliás, esse agricultor que fez trigo ano passado, que não especula tanto dentro da cultura, ele está tendo grandes benefícios. E olha, eu tenho notícias de agricultores vendendo trigo a R$ 1.200, R$ 1.300 a tonelada no Rio Grande do Sul. Sinceramente, nesses mais de 15 anos que eu tenho contato com a cultura, eu não esperava ouvir preços assim, mas eu diria que quem especula, uma hora planta, outra hora não, muitas vezes não aproveita essa onda. Então, permanecer na atividade faz com que o agricultor aproveite os momentos mais positivos e faça aí ao longo dos anos uma boa média dentro da cultura. Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o trigo aí no Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Tá bem, obrigado a vocês. O papel de vocês é mais que importante agora em tempos de pandemia, em levar informação com a restrição de movimentação que a gente tem. E deixar um recado, eu falei muito sobre diálogo entre indústria e melhoramento, agricultor. No dia 8 de julho, às 8h30, nós vamos estar fazendo a apresentação através de um webinar sobre a qualidade do trigo nacional, inclusive com uma experiência bem peculiar, Guilherme. Nós pegamos os nossos materiais e avaliamos no Brasil e também na França, para ter a impressão dos franceses sobre a genética brasileira. Eles são especialistas em pão, né? E 60% do nosso trigo vai para pão. Então, é um feedback francês vindo para o nosso portfólio. Então, eu convido a todos vocês que entrem no site da biotrigo.com.br e façam a sua inscrição lá. Vai ser um momento excelente para que toda a cadeia produtiva possa discutir esse tema qualidade. Afinal, nós, consumidores brasileiros, somos muito exigentes e a Biotrigo está sempre olhando para esse mercado, que, afinal, é o cliente de todos. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Com certeza. Um abraço a todos, especialmente aos triticultores do Brasil. Esse, o Fernando Michel Wagner, ele que é gerente comercial para a América Latina da Biotrigo Genética, conversou com a gente para traçar um panorama das perspectivas para essa safra de trigo lá no Rio Grande do Sul. Segundo o Fernando e os dados da Emater lá do estado, a área de trigo cultivada nesse ano deve ser cerca de 20% maior do que a cultivada no ano passado e, segundo a análise do Fernando, os fatores que contribuíram para esse aumento são a necessidade do produtor gaúcho se recuperar da estiagem na safra verão, que dificultou aí a produtividade e a rentabilidade das safras de verão de soja e de milho, e também os bons momentos de preços do trigo no mercado, ele citando o aumento no consumo de trigo nesse momento de pandemia e também a necessidade dos moinhos brasileiros se abastecerem de trigo nacional, já que a importação de trigo tem ficado bastante cara com o aumento do dólar que a gente acompanha nos últimos tempos. Diante de tudo isso, o Fernando destacando, inclusive, a volta de antigos triticultores que costumavam cultivar o trigo, já tinham parado essa cultura e nesse ano de 2020 retomam a atividade
e ele destacando a necessidade desses produtores buscarem recomendações, buscarem acompanhamento técnico, já que o jeito de cultivar e as opções de cultivo, de manejo, mudaram muito nos últimos anos, então é preciso que aquele produtor que apostou no trigo em 2020 busque todas essas informações, busque essas recomendações para garantir boas produtividades, conforme é esperado nesse ano. O clima tende a ajudar, está ajudando até o momento, e a expectativa é muito boa, tanto para a produção de trigo nacional, como também para o momento da venda, com os preços bastante favoráveis para o produtor de trigo brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.